Então, bora lá entender o que aconteceu nessa semana aqui, as movimentações de preço e com isso a gente visualizar as oportunidades que teve. Então, começando aqui pelo time frame maior. Então, a gente tem no time frame maior aqui, a gente tem a gente tem de fato aqui um mercado que ele está totalmente em queda. Então, a gente começa a semana com uma estrutura de mercado totalmente vendedora. Então, só deixa eu limpar aqui que eu tô com esse outro gráfico. Às vezes eu deixo algumas anotações que não faz sentido. Mas o mercado fez essa última estrutura de 4 horas aqui e expandiu. Então ele expandiu na estrutura de 4 horas. Maravilha, expandiu. E após essa expansão aqui, a gente tem a presença do 15 minutos aqui dentro, que é essa partezinha menor aqui do gráfico, que também está em queda. Ou seja, a gente está com o fractal do 4 horas com a pernada de queda e o 15 aqui dentro dessa perna do 4 horas. Então, por isso, a nossa tendência ela é altamente baixista, né? Com muita força, uma baixa muito forte. E aí, com isso, se a gente botar aqui no 15 minutos, a gente percebe, então, a estrutura do 15. Então, a gente tem as estruturas do 15 fazendo isso aqui, fundo, topo, quebra a estrutura, topo, quebrou a estrutura, região de topo, expectativa é o quê? Quebrar a estrutura novamente. Então, essa que é a Uhum. expectativa de movimentação do preço para queda aqui do preço de fato. E aí, a gente começa na segunda-feira, já tendo isso daqui em mente do mercado, já tendo aqui essa expectativa, e o mercado chegando numa zona aqui bem interessante já logo na segunda. Então eu tenho um mercado aqui que está respeitando aqui essa tendência de queda. Ele tinha chegado numa região refinada aqui, essa região que é uma região de 4 horas, deixa eu atualizar. E aí aqui o mercado fez uma reação após chegar nessa região aqui. Aí o mercado chegou aqui em cima. Aqui é legal de comentar que tudo isso daqui é liquidez. Tudo isso aqui é liquidez no mercado. Então o mercado ele consome essa liquidez aqui e ele acelera em direção a uma região de extremo com imbalance. Então aqui a gente tem um imbalance, né? O imbalance ele não tá muito, ele tá, vamos dizer, sujo assim, né? Não é um imbalance Uhum. que tem um pavio aqui e depois caiu. Mas se a gente colocar, às vezes, sei lá, no 30 minutos, é mais visível aqui. A região também fica até um pouquinho maior, e daí, no caso, seria essa região aqui, que a gente pode refinar para aqui, né? Até porque se a gente tacar um PD aqui nessa estrutura aqui, tu vai ver que é exatamente essa parte de cima dos 50%, né? Então, maravilha. O mercado tá exatamente nessa estrutura aí. E aí, a expectativa toda é de queda. O mercado logo na segunda já chega numa região de alta aqui, de extremo do 15 minutos. Então, após chegar aqui, a gente tem aqueles critérios que a gente sempre comenta, que é critérios saudáveis para a gente ter uma operação vendedora. O mercado está em queda, fundo, topo, quebrou a estrutura. Então, a gente tem essa expectativa aqui de movimento e o mercado chega numa região de extremo. O mercado liquida esses topinhos aqui. Então, o mercado toma liquidez e só vem fechar o imbalance que a gente tinha aqui. Então, se ele chegar aqui e fazer uma confirmação para a gente tem uma expectativa de queda até uma próxima zona aqui. Qual seria Uhum. a nossa expectativa de alvo aqui, por exemplo? Nosso alvo dessa operação poderia ser a próxima liquidez. Qual que é a expectativa pelo primeiro estrutural do preço? Se a gente olhar a estrutura, a gente tem o que estrutural do preço? A gente tem isso aqui, ó. Fundo, aqui, é essa expectativa, quebrar aqui. E aí também a gente tem uma liquidez de fundos exatamente nessa região aqui, ó. A gente tem uma linha de tendência exatamente aqui, que espera ser consumida. Até vou melhorar para cá ela. A gente tem uma região aqui que espera-se ser consumida. Logo aqui abaixo, a gente tem uma zona de 15 minutos, que seria essa zona exatamente aqui de preço. Seria uma zona, tipo, logo abaixo, né? Mas eu não preciso nem marcar ela se não quiser. A ideia é o quê? O mercado possivelmente vai consumir essa liquidez aqui ou vai até vir aqui cumprir essa expectativa de movimento, né? Então, a gente vê também que, deixa eu botar o PID aqui, também está abaixo de 50%, mas enfim, a tendência é de queda. Então, independente, a expectativa do preço é essa queda aí. Então, maravilha, a gente já sabe que tem tudo indicando para o preço cair. Esse é o primeiro ponto. Agora, a gente entra aqui então no nosso LTF para ajuste de entrada. Então a gente já sabe que o cara vai cair, né? Tudo certo.
E aqui a gente tem exatamente aquele nosso padrão. O mercado sobe muito forte. Nesse momento que ele sobe muito forte, quebra aqui para cima, 1 minuto, e quebra aqui para baixo. Grande parte, acho que todo mundo pegou esse trade aqui. Só eu que não peguei. Esse dia eu não Uhum. operei. E aí o mercado vem aqui na região, dá a entrada exatamente aqui, em direção lá embaixo. E aqui a gente tem também aquela presença daquela liquidez, que é a região que liquidou o último topinho aqui, última estruturazinha, liquidou, caiu. Caiu para o lado oposto, com o 15 minutos aqui em cima dando suporte. Maravilha. Então, com isso, o preço começa a reagir, começa a reagir aqui para baixo, cai tranquilamente. Aqui a gente tem algumas regiões aqui também que para levar em consideração. Então, por exemplo, questão de gestão dessa operação aqui. Daria para a gente sair no 5 para 1 padrão, que seria basicamente aqui, logo aqui assim, né? Mas o trade ele tinha muita probabilidade de cair forte, tá ligado? A gente estava num contexto extremo. Então, se a gente pegar o 15, por exemplo, o que a gente pode mirar quando a gente tem esse contexto aqui? A gente pode mirar a região com algumas confluências. Então, a gente pode pegar o P&D, jogar aqui. Aí aqui assim a gente vê, ó, pô, abaixo do P&D aqui tem um imbalancezinho. Pô, maravilha. Então aqui eu tenho uma regiãozinha que o preço pode vir a travar, tá ligado? Ou tu pode ir direto aqui, só largar o P&D aqui, cara, foda-se, o P&D aqui tá a linha central do P&D, eu vou sair por aqui, tá ligado? Pode usar isso aqui de referência para saída dessa operação aqui. Esse é um ponto, assim. E aí, o que que eu faço de gestão no trade assim? Normalmente eu vou fazer uma parcial no 5 para 1, ou vou aguardar uma região que eu sei que o mercado pode quebrar. Então aqui, o mercado tinha essa quebra aqui de 5 para cima, e após chegar lá em cima, a expectativa é de uma quebra aqui para baixo. Então eu posso mirar isso aqui de alvo, ó. A quebra dessa estrutura de alvo já dá 10 para 1, né? E aí eu posso fazer exatamente isso daí. E aqui é quando o mercado chega nos 50%, né? Você podia mirar de alvo também aqui os 50%, óbvio, eu vou fazer uma parcial pelo menos em 5 para 1 ou em 10 para 1, né? E aí esse restante eu vou carregar aqui os 17 para 1. Ah, esse dia, eu não, cara, eu me arrependi de novo. É que normalmente não dá trade na segunda, não operei. E esse aqui é o Pois trade que eu é. acabei deixando passar. Mas se eu tivesse pego, provavelmente o que que eu ia fazer? Eu ia sair aqui em 5 para 1 com 30% da mão. Aqui nesse alvo mais 30 e aqui embaixo mais o restante. Exatamente essa Uhum. sugestão que eu ia fazer. E aí o meu médio, minha média de saída ia ser mais ou menos a metade desse movimento. Ia ser como se fosse aqui, ó. Como se eu tivesse saído um trade 10 para 1 com todos os meus lotes, tá ligado? Uhum. Perfeito. Perfeito demais. E meu risco pequenininho. Então aqui na segunda, deu esse trade aqui. Vamos ver se vai dar mais alguma coisa. Posso chegar aqui no 50, né? A gente tinha 50 aqui e aqui a gente tem aquela zona lá que a gente tinha visto antes. Ela passa exatamente aqui assim, ó. Passa exatamente aqui. Então aqui pode ser que ele reaja para cima, talvez. E até faça uma correção mais agressiva do preço. Ó, aqui ele reagiu para cima. Uhum. Então, olha só aquele lance. Deixa eu só ajeitar, deixar isso aqui pro lado. O mercado vinha quebrando aqui para baixo. Então, vamos marcar a última quebra só aqui, facilitar a nossa vida. Ó, quebrando aqui para baixo e até o momento ele chegou, ó. Cara, essas regiões de 50% do P&D, normalmente elas reagem muito, tá ligado? Ainda mais essa daqui que tem um imbalance, liga só. Olha só o contexto dessa zona aqui. A gente tem aqui a gente tem a zona até um pouco mais para cima, ó. Tem isso aqui de zona. Uhum. Aí eu posso refinar aqui no limite do P&D, né? Fica legal. Aí aqui o mercado ele toca e normalmente aqui ele entra uma recorreção mais agressiva para depois continuar caindo, tá ligado? Ou até mesmo virar, né? Porque aqui é um ponto de decisão normalmente. Se o preço vai vir para romper topo, normalmente ele vai vir a partir daqui. Dificilmente ele vai vir, tipo, caiu aqui, subiu, tá ligado? Porque o 15 ali Uhum. de cima também é muito forte.
Mas lembrando, a nossa expectativa é totalmente de queda, quebrar a estrutura. Mas se for para virar a tendência para cima, normalmente ele vai virar aqui. 50% é muito importante, ainda mais com uma zona que tem um imbalance aqui e a gente tem a zona bem definida aqui, ó, tá ligado? Ah, e detalhe, aqui abaixo desse fundo, a gente tem liquidez aqui, ó, entendeu? Então esse aqui é mais um Uhum. ponto que soma aí pra gente. Maravilha. Com isso, levando isso aqui em consideração, eu posso fazer uma comprinha aqui. Até posso fazer uma comprinha aqui, tá ligado? Imaginando uma correção pra cima. Edu, tu faria essa compra aí? Cara, provavelmente não, tá? Provavelmente não. Porque a gente tá abaixo de 50%, tá. Só que a estrutura principal do 15 minutos ela é totalmente de queda. Então eu ia dar preferência pra continuar vendido aqui, não comprando, tá ligado? Porque Sim, concorda comigo que eu tenho uma alta probabilidade do preço cair a partir de quando ele chega aqui em cima? É uma alta probabilidade de cair. Por quê? Por causa do contexto. E tá vendo que sim, aqui, beleza, a gente quebra a estrutura, a gente chega numa zona de 15. Só que tá vendo que não tem muitas probabilidades claras como temos aqui em cima. Então, ou eu baixo a mão aqui, reduzo a mão, ou eu não entro, tá ligado? E aqui, então, a gente refinaria uma região. Então, aqui, provavelmente, essa aqui vai ser a região nossa. Esse candlezinho aqui, ó. Deixa eu ver no 3 minutos. É a mesma coisa. Deixa eu ver no 5. Deixa eu ver no 5. Cara, no 5 daria pra gente fazer isso aqui, ó. Botar um pouquinho pra cima aqui. Essa região. Aqui assim, ó. Tipo, exatamente nessa linha aqui, ó. A gente podia fazer isso aqui, fica legal. Maravilha. E aí, com isso, voltando aqui pro minuto, vamos deixar no 2, que eu tenho as regiões visíveis a partir do 2, 3, 4 e 5, né? A entrada, ela seria aqui pra cima. Seria isso aqui de entrada. Entradas como essa é meio complicado, porque o mercado ele pode sim. simplesmente corrigir aqui, sei lá, nesse ponto aqui ou qualquer lugar aqui e voltar a cair, né? E todas as estruturas de queda aqui, elas corrigiram até os 50%, ó. Corrigiu, próxima. Daqui aqui, corrigiu, daqui aqui, corrigiu. Mas, enfim, esse aqui seria a operação. Vamos ver se ela vai ter desenvolvido. Aqui seria break-even já. Ó, teria ido no alvo, ó. 5 para 1. Uhum. Trades como esse, tu vai ter que. Tu tá ligado que tu tá contra o macro do 15, tá ligado? Então, mano, é 5 para 1, entendeu? Não tem como tu esticar muito aqui. Porque provavelmente ele vai Sim, voltar. Aqui já sim. Aqui tu pode segurar um trade assim, entendeu? 17 para 1. Porque tu tá a favor total no movimento, tá ligado? Então essa que é a questão. E aqui. Bom, aqui provavelmente ele vai ficar enroscado, né? Então, mano, segunda-feira. É isso que a gente tem em de trades, né? Aqui na segunda. Aqui a gente tem alguns trades de continuidade, que o mercado chega aqui, por exemplo, aqui ele fecha em balance. Aqui o mercado chega nessa zona aqui, trades, o cara, tipo, escalonar, mas ele não chega a encostar aqui, ó. Se tivesse encostado, uhum. ok. Aqui, cara, esse paviozinho aqui, não gostaria de considerar, tá ligado? Então aqui, se ele tivesse chegado, a gente podia ter continuado uma posição vendida aqui. Um trade de continuidade. Sim. Suave até onde? Até a região aqui de baixo. Suavizão. E o bom é que quando tu entra num trade assim, o stop dessa operação aqui já fica aqui junto com essa daqui, tá ligado? Aí tu tá Uhum. alavancado com o dobro da mão, e se tu estopar, tu ainda sai com esse lucro aqui, com esse lucro aqui, ó. Tá ligado? Esse 6 para 1 aqui tu sai. Aí menos esse 1R aqui tu sai com 5 para 1 já. E se der certo, Sim, tu dobra a tua mão. O trade que era 17 para 1 vira um trade quase 30 para 1, tá ligado? Só sabendo gerir e pegar um trade de continuidade. Aqui, aqui no minuto tem o visível essa zona. Aqui no minuto eu tenho essa zona aqui, ó. Bora ver a localização dessa zona aqui. Fundo, topo. Ah, é válido, ó. Aqui sim. tá o imbalance, aqui Provavelmente tá. pegaria stop, né? Provavelmente essa aqui eu pegaria stop. Essa daqui provavelmente pegaria stop, a não ser se tu deixasse um pouquinho pra cima, né? A gente Sim. deixa normalmente um pouquinho pra cima
por Deixa, causa né? do spread. Então depende o caso. E, cara, eu tô deixando assim, que nem é aqui, né? Um exemplo, 19 pontos. Uhum. Deixo mais uns 5 assim, ó. Mas nesse aqui. Sim, Se a gente desse sorte, talvez esse spread tivesse pequenininho nessa hora que talvez não teria pego e estaria nesse movimento de continuidade também, tá ligado? Mas enfim, não vou nem considerar esse aqui, tá ligado? Nem esse, sim, nem vou considerar, mas é tipo possibilidade de tu entrar aqui, aí tu entra aqui, aí tu entra aqui. E detalhe, né? Que tu faz na gestão dessa operação aqui. Tu faz isso aqui na gestão, ó. Quando tu entra na primeira operação, tu bota teu stop aqui em cima. Depois, quando tu entra na segunda, o stop da primeira e segunda estão aqui. Depois aqui, uhum. o stop da primeira, segunda e terceira estão aqui. Ou seja, se essa aqui falhar, tu já sai com esse lucro dessas duas aqui. E se todas ir Sim. pro alvo, tu faz 17 para um, mais 10, 9 para um, mais 6 para um. Tu finaliza com Essa é a visão? basicamente 30 para um, tá ligado? E tu não aumentou teu risco, tá ligado? E tu também tu não tá fazendo nada de errado. Tu tá pegando só o movimento a favor da expectativa dele, que é o quê? O 50% macro, tá ligado? Suave. Sim, É isso aí. Tu tá fazendo, tipo, tu tá pegando trade de continuidade. E tu não tá aumentando teu risco. Tu tá só gerindo tua mão, tá ligado? E aí, durante esse processo aqui, tu pode ir fazendo parcial. Então, por exemplo, aqui, essa daqui de cima que tu entrou, tu pode sair aqui, por exemplo. Aí tu já garante 10 para um, e depois tu tá com 10 para um, tu arrisca um aqui e um aqui. Porque se essas duas der errado, tu ainda fica com o teu dia finalizado em 8 para um. E se der certo, tu ganha mais 16 para um, tá ligado? sim. Só que, claro, não é sempre que acontece isso, né? Aí vem aquele lance lá que eu comento do replay, do replay justamente pra tu ficar afiado e saber o que fazer pra saber quando segurar um trade desse, quando tem uma oportunidade como essa, e aí tu segurar. Eita, peraí. Deixa eu voltar aqui. Esse dia aqui é um dia que o mercado caiu muito, né? Não tinha nem notícia. Mas assim, segunda-feira, então, depois a gente visualiza ali os trades válidos, né? Eu acho que eu nem vou considerar esse último aqui como trade válido. Nem vou considerar porque daria pra ter, como eu falei, daria pra ter pego. Mas nas nossas regras, o que é válido é esse de cima. Então eu vou considerar esse primeiro aqui, tá ligado? Mas depois a gente, Uhum. a gente conta ele e faz a nossa gestão ali e visualiza como é que vai ficar. Bora, bora fazer a análise aqui para entender então o que que o mercado tá fazendo. Então aqui, mano, a gente tem essa estrutura aqui do preço e aí o mercado ele vem em direção a essa região aqui, logo aqui, pouco antes. Isso aqui tudo foi liquidez pra gente. Todos esses topos aqui, topo, 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 topo. Aqui, ó. E aí o mercado vem no extremo dessa estrutura aqui, ó. Ele vem aqui, na verdade, né? Ele vem aqui e a gente tem ainda a expectativa de o mercado romper esse fundo aqui. E aqui ele segura exatamente neste ponto. Claro, e aqui a gente não estaria operando aqui, né? Normal. Uhum. Mas isso aqui serve como base pra gente. Aqui a gente tem liquidez criada. E o mercado ele faz exatamente isso aqui. E aqui entra a nossa sessão. Aqui nesse dia, eu lembro que eu tinha feito exatamente essa marcação aqui. Eu tinha essa zona, mas como a gente teve a nossa última estrutura, que é essa daqui, ó, topo fundo, o mercado corrigiu até 50% e quebrou. Então a gente tem uma quebra de estrutura. Aí depois, aí eu pego esse topo aqui e esse fundo aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, topo, corrigiu, bum, quebrou. Ou seja, aqui eu tenho mais uma quebra de 15, que era exatamente essa quebra aqui. E aí o mercado vem e ele passa aqui para cima. Então, se esse topo é válido, o mercado ele acaba quebrando aqui para cima. Eu lembro que tinha considerado isso daqui, não tá errado. A Uhum. gente veio a quebrar aqui para cima. Eu tinha marcado de 15 aqui. 15. E aqui também a gente corrigiu, ó. A gente quebrou para cima, corrigimos até os 50% e voltamos a subir. Ou seja, uma quebra de alta aqui. Aí aqui, como a gente tinha tocado nessa região de 4 horas,
eu imaginei que a partir daqui a gente tinha começado a virar tendência, Eu né? também. E aí o mercado chegou aqui em cima, nessa zona, e daí, claro, pela estrutura, pelas amplitudes e tal, essa aqui era uma estrutura de 15 pra cima, tá ligado? Suave. E aí aqui, a marcação que eu fiz foi essa daqui, ó. Eu botei o P&D daqui até aqui, aqui, e aí eu peguei essa zona aqui de fundo e estiquei aqui, ó. Eu estiquei essa zona aqui, aí eu tinha liquidez aqui nessa região, aí eu marquei a próxima aqui, eu marquei a próxima aqui, e eu marquei essa daqui aqui. Eu tinha exatamente essa expectativa aqui do movimento. Eu tinha essas três zonas que eram zonas válidas para estar executando a operação. Tá certo que essa segunda aqui o preço basicamente preencheu aqui o imbalance, né? Mas enfim, bora analisar aqui no micro o que estava rolando aqui. Aqui, o que que a gente tinha? O mercado chega na primeira zona e a gente tem isso aqui, ó. A gente tem essa estrutura aqui. Quebramos aqui o último minuto, que é exatamente isso aqui. Aqui vem um ponto bem importante, tá? Aqui aqui a gente vai ter o seguinte. Quando o mercado quebra essa estrutura aqui para baixo, a gente tem o seguinte aqui, ó. A gente tem fundo e topo. Aí o mercado quebra, ele chega aqui. Só que ele não corrige 50%. Aí a gente pega aqui. Não corrige 50%. Aí a gente pega aqui. Aqui ele corrige 50%. E ele sobe aqui. E quando ele sobe aqui, ele chega nessa região de topo aqui. Só que essa região de topo é uma região de topo válida da queda. Aqui que tá a grande questão. Então, aqui eu não peguei a operação justamente por conta disso. Porque esse topo deveria ser quebrado. Porque a estrutura de um minuto não foi restabelecida. A gente tinha essa daqui. Aí essas correções aqui foram basicamente liquidez, para aí sim o mercado subir. Mas quando ele subiu, ele não teve força para quebrar esse topo aqui, que era o que eu queria. Uhum. Até acho que eu marquei aqui. É que aqui, meu, no Forex.com tá, tipo, essa região aqui era exatamente a região de topo que o mercado bateu aqui. Esse FXCM é meio estranho. Aí o mercado fez isso, e daí ele ficou, tipo, todo nesse Paranauê aqui, tá ligado? Só que a região, ela tava assim. Então ele tinha estabelecido ali em cima, e qual que era a expectativa? A continuidade de queda. E aqui, o mercado, ele simplesmente ele não inverte. Aqui tinha aquela liquidez que a gente tinha comentado, que era a liquidez estrutural do preço aí. E aí depois o mercado ele só retorna nessa quebra de estrutura aqui de um minuto aqui para baixo. Ele reestabelece. E aqui dentro a gente tem basicamente aquele choquezinho, né, que acontece no time frame que está dentro desse time frame aqui, que depois ele dá essa continuidade aqui. Se tivéssemos em uma zona mais interessante, daria para ter pegado venda aqui, tá ligado? Daria para ter pego venda exatamente neste ponto aqui, ó. Só que, cara, também a gente tava na cara do 15 minutos, né? Então, vai vender aqui, tá ligado? E tinha notícia aqui nesse momento também. Então é bem complicado. Mas a gente percebe que aqui o mercado chega nessa zona e ele perde força aqui, ó. Perde força, quebra aqui, depois quebra aqui interno e depois restabelece o 1 novamente. Então esse é um ponto assim bem interessante da questão de marcação. Sempre lembrar que para estabelecer uma estrutura a gente tem que ter aquela correção saudável, porque senão isso aqui que a gente tem aqui dentro acaba se tornando quebras internas. Isso aqui é tudo quebra interna. Porque não é de um minuto, está dentro do minuto. Porque não corrigiu os 50%, então não tem uma estrutura saudável. Que é aquela coisa que a gente sempre comenta, né? Quando não corrige 50%, o que ele faz? Faz de liquidez, chega na zona importante e cai. Que foi Uhum. exatamente o que ele fez aqui. E aí, se tu marcou aqui uma quebra,
sem querer, ou tu não visualizou essa parada, tu tomou um stop em algum momento aqui, tá ligado? E eu quase tomei esse stop, eu Sim. quase, tipo, operei aqui, tá ligado? E depois que eu bati o olho, eu falei, ué, mas peraí, tem algo estranho aí, tá ligado? Então, esse é um detalhe que é aquela parada que eu falei ontem, né? De tu botar filtros, que esses filtros eles vão te protegendo. Isso é tribom. Então, beleza, saiu essa notícia ali, sei lá o que que era. O mercado tava muito forte. Aí ele veio caindo. E aí o mercado chega aqui embaixo. Aqui embaixo, quando ele chega aqui, ele chega nessa zona aqui refinado após liquidar esses fundos aqui. Aqui, a gente tinha a zona de 15 e tal, tudo certo. E aqui a gente teve, então, exatamente o 1 minuto, ele tinha estabilizado. Então aqui a gente tem a última quebra aqui, a última quebra do minuto. Exatamente nesse ponto. O mercado quebra para cima, exatamente aqui, dentro da zona de 15. Então aqui a gente tem o nosso ponto de entrada exatamente nesse ponto aqui, ó. Aí a gente pode refinar para cá, exatamente para cá, porque a partir daqui começa em balance. E aqui a gente tem então uma oportunidade de entrada nesta operação aqui. O mercado até reage. Aqui, se eu não me engano, eu tinha feito exatamente isso aqui, ó. Eu tinha isso aqui, mas eu tinha esse extremo aqui. O que que eu fiz? Eu nem fiz essa marcação aqui. Eu fiz o seguinte, ó. Eu peguei aqui o P&D e eu fiz isso aqui, ó. Eu puxei assim. E eu taquei minha ordem no 50%. Por quê? Porque eu queria proteger o meu stop abaixo do fundo aqui. Porque se eu protegesse exatamente aqui, eu tava com uma região muito próximazinha aqui de extremo. Então eu fiz exatamente isso aqui. E essa entrada que eu entrei porque ela bateu todos os nossos requisitos, nossos critérios. O mercado evoluiu um pouquinho, daí eu pensei, pô, vai embora, né? E depois tirou Uhum. aqui e estopou essa operação, mas cumpre todos os nossos requisitos. E aí, beleza, o mercado cai aqui e vem em direção ao extremo. Aqui no extremo, eu fiz uma operação exatamente aqui que não era para ter feito, que essa operação ela é Uhum. inválida. Porque, por exemplo, ó, a gente vê aqui, a gente de fato rompe o 15 minutos. A gente finaliza de fato aquela quebra de estrutura do movimento que a gente estava vendo ali no dia anterior. O mercado cumpre toda a sua baixa, maravilha, ok? Cumpriu seu movimento de queda. E aí, quando ele cumpre o movimento de queda, ele rompe esse fundo para baixo. E aqui neste momento, o que que eu fiz aqui? Eu fiz uma entrada que ela é inválida, essa entrada aqui. Que ela é a seguinte entrada, ó. Tem o fundo, topo, fundo, topo. A gente rompeu aqui, mas isso aqui é, Uhum. é um rompimento interno. Porque a gente deveria ter fundo, topo, quebra de estrutura para baixo, para estabilizar o 1 minuto e depois o 1 minuto quebrar para cima. Para daí a gente Uhum. ter uma zona válida para o mercado corrigir e voltar. Então essa operação eu fiz, tomei stop nela, mas ela é uma operação inválida. Porque isso aqui que aconteceu aqui é uma quebra interna de estrutura. Sim. Porque o único 1 minuto que eu tinha aqui era qual? Era esse 1 minuto aqui, ó. Que ele quebrou para baixo aqui e o range do minuto que eu tinha era esse range aqui, ó. Topo, fundo. Isso aqui era só uma quebra interna do um que depois ele vai quebrar aqui, aí agora o 1 minuto vai passar desse range aqui, daí, ó. Assim, Sim. exatamente nessa linha. E aí o mercado vai e ele cai. E aqui eu tomo um segundo stop nessa terça-feira aqui. Terça-feira aqui, mais um stop aqui. Mais um stop aqui nessa operação. Então, a terça-feira foi exatamente isso. De trades válidos, a gente tem esse aqui, que foi um stop, mas esse é o trade válido que bate todas as regras. Esse aqui que eu peguei não bate, e esse daqui de cima acaba também não batendo, né? Então, depois fui me ligar disso aqui quando eu fiz meu EOD, meu diário. Eu falei, caralho, mano, peguei uma operação aqui que não faz sentido nenhum, tá ligado? E na hora, às vezes, a gente acha que é triclaro, tá ligado? E aí o mercado, Sim. ele finaliza aqui, então, exatamente esse dia aqui. Então, esse dia aqui é um dia negativo.
E agora a gente vai então em direção à quarta-feira. Quarta-feira, a gente tem exatamente esse cenário aqui. O mercado, ele cai, primeiro que ele quebra o 15 minutos aqui, né? E aí depois que ele quebra o 15 minutos, a gente tem esse topo e esse fundo. Ele não corrigiu até os 50%. Então, se ele não corrigir até os 50%, possivelmente esse topo vai virar liquidez, a gente sabe disso. Aí aqui, a gente tem isso aqui, né? Por enquanto. Aí se a gente baixar então ali pro 1 minuto, isso aqui, o que que eu considero isso aqui? Isso aqui eu considero uma quebra, como se fosse uma quebra de fluxo, assim. Tipo uma quebra de 15 minutos de fluxo. Que seria assim tipo assim, um fluxo de 15 minutos. Ele não é uma quebra de 15 minutos. E possivelmente esse topo vai ser feito de liquidez. Então aqui normalmente eu boto só uma linha assim. Dá pra considerar uma quebra de 5, né? Uhum. Então aquela regra do P&D que a gente sempre comenta de ter que ter essa questão aí de fazer a correção. Aí, ok, voltando por 4 horas, só pra gente ver regiões pendentes. A gente tem essa zona aqui, que tem um imbalance aqui a seguir. Foi brevemente preenchido, né? Que ele vai dar suporte aqui nessa zona. Essa zona aqui de cima já passou, então a gente tira fora. E aí a gente vai ter aqui uma liquidez, que é a liquidez desses fundos aqui, ó. Esses fundos aqui vão apresentar pra gente liquidez aqui nesse ponto. E aí, a gente tem exatamente isso daqui de visualização do mercado. A gente tem esses fundos, o mercado chega nesse extremo e aqui ele vai reagir, então, para cima, tá? Exatamente nesse ponto aqui. E aí aqui, após o mercado reagir nessa região aqui, a gente tem o que aqui? A gente tem exatamente isso daqui. Tem o PID dessa estrutura aqui, que é a estrutura de 15 minutos. E aí nessa estrutura de 15 minutos aqui, a gente tem essa região de topo aqui, que esse limite de topo aqui está acima dos 50%, né? Somente isso. Aqui na questão da quarta-feira, a gente acabou não tendo nada na quarta-feira. Eu até pulei aqui, acelerei, porque de fato a gente não tem nada na quarta-feira. Ele é um dia que ele Uhum. chega aqui embaixo e ele só sobe reto. E não Não dá deu nenhuma. oportunidade, né? Cara, não deu nada. Tipo, nada Sim. claro. Nada claro, nada objetivo. De fato, não tem não teve o que fazer na quarta-feira. Então, beleza. Então já vamos logo ali pra quinta, pra gente não perder tempo em relação a isso. Ok? Então agora a gente vai para quinta-feira. E aí aqui qual que é o lance? Esse topo aqui, ele tá bem no limite. Ele possa ser que ele seja de liquidez. E aí o mercado faz isso aqui, ó. Nossa sessão vai começar aqui na frente. Quinta-feira. Show. Quinta-feira começa exatamente aqui. E aqui, qual que é o lance então? O mercado de fato, ele faz esse consumo de liquidez aqui. Então o que que a gente tinha? A gente tinha esse topo aqui de liquidez, que o mercado, tipo, até tinha um imbalance e tal, mas estava no limite. Então ele liquida aqui, essa região aqui, liquida esses topos, exatamente aqui, e aí o mercado cai. E aí aqui dentro, como a gente está dentro do 15 minutos estrutural, aqui a gente tem então o, os cinco minutos quebrando. Então a gente quebra aqui, quebramos aqui, quebramos aqui também, e aqui a gente tinha quebrado para cima, né? Estrutura. A estrutura que quebrou para cima e liquidou. Então me deixou muito confortável operar nessa quinta-feira aqui, porque o mercado tinha tomado a liquidez já do mercado para cair. Então a gente já tinha, tipo, tomado a liquidez desse topo aqui, que tinha muitos vendedores aqui, muito provavelmente. E isso aqui me dá confiança para que o movimento de fato venha a cumprir o 15 minuto macro. Qual que era a ideia? Uhum. O 15 minuto macro ele era queda. E aí eu queria o quê? Exatamente isso aqui. A gente ter essa reestabilização
da queda, né? O mercado me mostrar indícios que ele ia cair e ele cumprir esse 15 aqui. Por que que é o 15 aqui? Porque agora sim o mercado tinha caído, corrigiu acima dos 50%. Então, se ele que a expectativa é essa, a quebra, a queda, juntamente lá com o time frame maior de 4 horas. Uhum. Então, eu tava com o mercado alinhado. E a expectativa dele é chegar onde? Exatamente aqui embaixo, após ter tomado essa liquidez aqui. Quando eu tenho uma movimentação de preço exatamente como essa, o que que a gente tem que levar em consideração aqui? O que que vai me levar a crer que o mercado vai cumprir esse movimento que foi a venda que eu fiz? Primeiro de tudo, 4 horas. O que que o 4 horas me mostra? A gente tinha uma zona aqui que o mercado tinha liquidado esses fundos, então o mercado liquida esses fundos, sobe muito forte em relação aqui, né? Então esse é o primeiro ponto. E essa zona ela foi totalmente preenchida, ó, tá vendo? Totalmente preenchida. Ou Uhum. seja, isso aqui eu posso fazer o quê? Eu posso excluir. E aí eu posso marcar uma outra região. Então eu posso pegar, por exemplo, sei lá, Sim. essa região de baixo, porque aquela de cima já foi preenchida. Dificilmente o mercado vai chegar nela de Uhum. novo e vai reagir. Então a minha zona que eu tenho agora é a zona de 4 horas aqui de baixo. Esse é o ponto, né? E aí se eu olhar o 4 horas está totalmente em queda. Esse aqui é o topo protegido do 4 horas. Então, mano, em nenhum Sim. momento também o 4 horas, ele em nenhum momento ele corrigiu os 50%, ó. Nem aqui, nem aqui, nem aqui. Ele não corrigiu. Então o único topo protegido que eu tenho é lá em cima. E ele tá em queda. Beleza. 15 minutos agora. Que visualização eu tenho dentro do 15 minutos? Que me leva a crer que eu tenho uma tendência que ela é forte o suficiente para vir buscar agora essa próxima zona aqui de baixo. O que que eu tenho? Eu tenho um mercado que ele está em queda, então 15 minutos ele está em queda. 15 minutos estrutural, quebrou sua estrutura. Quebrou a estrutura, fez toda a sua perna de baixa, chegou aqui nessa região, no limite aqui do P&D, né? Ele foi acima do P&D no caso, liquidou esse topo e veio a cair. Ou seja, se eu tenho então um mercado que corrigiu até os 50%, ele já está apto para dar sua próxima perna de estrutura. Não necessariamente o preço precisa chegar numa região de oferta como essa daqui de cima, por exemplo. Se ele só chegar nos 50% e voltar a cair, já é o suficiente, né? Os 50% Sim. ele já é muito forte. Ainda mais quando ele liquida um topo como esse aqui. Então a gente tem, opa, temos muitos indícios. Qual que é a expectativa do 15, então? Junto com os outros semiframes? Cara, fazer essa próxima perna de queda. Essa que era exatamente a expectativa. E aí, se a gente olhar aqui, o que que eu tenho aqui de informação mais perto? Eu quero vender, né? Quais as zonas que eu tenho? Eu tenho essa zona aqui de cima, né? Essa zona aqui de extremidade. E aí depois eu tenho essa zona aqui assim, que é que é essa zona aqui de cima, aqui, né? Na verdade, vou refinar ela para cá assim. Essas duas zonas eu tenho. Essa zona aqui, ela já foi preenchida, já foi aqui nessa demanda aqui assim, ela já foi mitigada aqui assim, ó. Então eu vou ter somente Uhum. essa zona e essa zona aqui de cima. E aqui eu tenho também mais uma quebra de estrutura aqui no preço. Exatamente nesse ponto aqui. Maravilha. Então, se eu ir os 5 minutos aqui, por exemplo, eu tenho exatamente essa informação aqui do preço até o momento, né? A gente pode até visualizar melhor aqui, deixar, aqui a gente tem essa zona menor, a gente vai ter uma zona maior aqui toda, que ele pode reagir, e vai ter uma zona menorzinha aqui. Enfim, essa aqui que é a zona que a gente tem ah, estrutural aí do preço, tá? Show de bola. Aí com isso, o mercado ele faz o quê? Ele cai um pouco, ele cai forte e ele começa a subir, né? Ele cai forte e começa a subir. Se qual que é o lance? Ele cai e ele não cumpre a região estrutural aqui de objetivo. Porque o normal do preço é o quê? Ele fazer isso aqui, ó. Mas tem sentido Uhum. o mercado parar do nada aqui e subir? Não tem sentido. Então, isso aqui só me leva a crer uma coisa. Cara, o mercado não tem tanta liquidez para cair até lá embaixo. Ele vai vir aqui em cima, vai buscar mais liquidez e vai liquidar topos como esse, por exemplo, que são topos suscetíveis a ser liquidados para voltar a cair. Essa aqui é a ideia. E aí, com isso, eu tenho essa informação aqui do preço. E aí eu posso baixar o time frame aqui. E aí também eu posso fazer o seguinte, ó. Jogar o P&D, né? Então, o P&D do fundo e do topo, a partir daqui para cima, eu posso começar a vender.
Aí se eu pegar o P&D dessa última estrutura, desse fundo e desse topo, eu já estou em zona premium para estar vendendo aí nesse mercado. Maravilha. Aí aqui, o que que eu tenho? Eu tenho esse topo aqui, que ele é um topo válido sim. Então eu posso já marcar aqui exatamente isso aqui, tá? Então nesse momento eu tenho um mercado que ele chega exatamente aqui. E aí aqui eu tenho liquidez acima desse topo aqui que o mercado pode consumir. Tenho liquidez aqui acima desse topo que o mercado pode consumir, né? Mas já estou em zona premium, então vou buscar vendas a partir daqui. Acontece que o mercado chega aqui, aí ele vem, ele vai no limite da estrutura e ele faz essa queda aqui. Ele faz exatamente isso aqui, ó. Quando o mercado quebra exatamente aqui, eu posiciono uma ordem aqui nessa zona, tá? Eu faço exatamente isso aqui, ó. Eu pego esse extremozinho aqui e aqui eu tenho a minha estrutura. Pode ver que é uma estrutura pequena, ela não tem amplitude. E isso aqui é uma coisa que eu fiquei meio assim. Então aqui eu baixei já um pouco a mão. Eu já baixei a mão. O mercado sobe de novo e cai de novo. Aí eu nem entro nessa primeira aqui, eu entro depois. Só que aqui o mercado, tipo, tem pouca amplitude. Até tem um imbalance, tá ligado? Mas é pouco. E aí eu faço a entrada exatamente nesse ponto aqui que o stop é acima. Exatamente assim, ó. E aqui eu já sabia que tinha liquidez aqui, ó. Porque o mercado tinha feito esse topo. E aqui ele fez mais um topo igual. Ele meio que consumiu esse topinho aqui, ó. Então por isso eu até entrei. Que eu pensei, consumiu aqui. Isso aí era um pavio muito pequeno, tá ligado? E aí aqui eu posicionei a ordem. E aí aqui eu posicionei a ordem. O mercado ele dá uma reagida forte aqui, chega aqui e faz isso aqui. E aí o stop ficou muito pequenininho, cara. Ficou 16 pontinhos. E o mercado fez isso aqui, ó. Reage e sobe e me stop. Nesse momento eu fiquei bem tranquilo. Porque eu tinha entrado aqui com pouca posição, né? Entrei com pouco, porque é um trade que não tinha tanta probabilidade assim. E além disso, o mercado ele liquida essas regiões de topo aqui e vem mais para cima. E aí tem um ponto muito interessante aqui. Agora que o mercado tomou essa liquidez, ele está apto de fato a cair. Porque de fato ele pegou a liquidez desses topos aqui. Ele induziu, pegou a liquidez, e agora a questão é fazer essa próxima estrutura aí. E aqui nesse momento, então, o que a gente tem aqui no mercado? O mercado tinha quebrado aqui nessas quebrinhas internas, então eu comecei a desconsiderar tudo. E considerei essa quebra principal aqui, ó. Quebrou para cima e depois quebrou aqui para baixo. E aí quando ele quebrou aqui para baixo, a zona de topo era a zona de entrada. É bonito nosso operacional, né? Caramba, mano, é perfeito demais, isso é louco. Aí o que acontece? O mercado cai ali, aqui nesse momento ele ativa minha ordem. Aqui ele ativa minha ordem. Aí, mano, depois que ele ativa a ordem aqui, ele vai embora. Aí aqui, o que que eu fiz? Eu fui gerindo essa operação aqui. Aí eu saí total da operação quando o mercado reestabelece essa estrutura aqui dos 5 minutos, que era exatamente isso daqui. Aqui ele estabelece a estrutura de 5 minutos. Só que aquela coisa, né? Eu poderia ter segurado esse trade até lá, até a expectativa do 15. Suave. Só que aqui, eu sabia que ele ia vir aqui. Eu tinha certeza que o mercado ia vir aqui, por conta da probabilidade, tá ligado? Aí o mercado, de fato, ele chega aqui, nessa região. Deixa eu pausar aqui.
Aqui o mercado chega nessa região aqui. Eu peguei um pouco antes, tá? Eu saí aqui assim, ó. Uns 8 para 1, mais ou menos. Eu saí um pouquinho antes, aqui, né? Mas o mercado ele cumpre aqui exatamente essa nossa expectativa de movimento aqui. Pode ver que depois que ele pegou a liquidez, então ele tava com dinheiro no bolso, né? Daí só vai. Uhum. Aí, mano, o mercado continua caindo e ele cumpre o nosso objetivo macro. Aí chega aquela questão que eu comentei da importância da estrutura macro e a tendência principal. Que é a tendência principal que vai dar suporte para a tendência micro. Essa que é a grande questão do movimento. O problema é que às vezes a gente quer pegar um trade grande e a gente não tem contexto para pegar um trade grande. E é isso que tu tem que calcular. Que nem normalmente meus trades eles são 5 para 1. Mas quando eu tenho Sim. possibilidades, eu acelero, tá ligado? Então, por exemplo, se eu saísse aqui nessa zona macro, que era a zona que eu já sabia que ele tinha muita probabilidade de chegar, era um trade 15 para 1. O que tu pode fazer aqui de gestão? Tu pode sair aqui com a metade dos lotes, ou com 70% da mão, e os outros 30% da mão tu sai Uhum. aqui, tá ligado? E aí tu vai protegendo, Boa. né? Quando o mercado quebrou aqui pra baixo, tu já protege aqui, bota teu stop aqui assim, entendeu? Porque se ele voltar, ele já te tira com uns 8 para 1, entendeu? Tu Sim. vai protegendo. E aí aqui, o mercado termina de cumprir o movimento dele. Então ele acaba de cumprir aqui e não é surpresa se o mercado subir, tá ligado? Ele cumpre o movimento dele e ele sobe muito forte em direção a essa zona aqui. Aí qual que é a zona que ele subiu? Pode ver que, cara, sempre se repete os padrões. Se eu pegar esse topo e esse fundo aqui, a zona de topo que o mercado subiu, que o mercado chegou, foi essa zona aqui de cima. Então eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho essa zona de 15 minutos aqui. Foi exatamente onde é Uhum. que saiu a notícia e onde é que o mercado travou. Aqui, o mercado travou nessa zona de 4 horas. Eu acho que ela era mais extensa, tá? Era essa zona aqui de baixo que eu tinha marcado, inclusive. Ah, tá, eu sei. Era exatamente essa zona aqui de baixo. E tinha um motivo pra ser essa de baixo aqui. Por conta de outros time frames. Eu validei essa zona pelo diário, 4 horas, semanal e 1 hora. Ela coincide nessa de baixo e não nessa de cima aqui. Tem esse ponto aí. Show, maravilha. Aí o mercado chega exatamente aqui nessa estrutura e aqui ele quebra a estrutura de time frame menor para cima. Aqui eu vou direto na região, não vou nem rodar o replay aqui, porque foi um dia que teve bastante notícia, né? Então Uhum. o mercado ele quebra para cima, chega na zona de oferta lá, cai muito forte em relação aqui. E aqui o mercado ele cai nessa zona e a expectativa aqui do preço era fazer um próximo rompimento de 15 minutos aqui, Uhum. que era a continuidade do 15 minutos. 15 minutos forte na queda. Por quê? Porque o mercado tinha corrigido acima dos 50%. Então vamos mapear a estrutura, ó. Eu tenho esse fundo, o mercado corrige 50%. Quebra a estrutura, corrige acima dos 50%. Quebrar a estrutura. Essa aqui é a expectativa. Aí Sim. por conta disso, a expectativa é que esse fundo seria rompido. Esse fundo aqui de baixo. Aí se a gente olhar, quando o mercado chegou nessa região de fundo, aquela coisa que eu comento, extremos às vezes seguram, tá ligado? Extremos seguram ali o preço de uma forma absurda. Por mais que Uhum. é, tipo assim, contra a tendência, ele segura às vezes, tá ligado? Isso que é louco. Só que eu não dou muita Sim. prioridade. Eu sempre levo a tendência acima de tudo, tá ligado? Que a Sim. tendência me protege. Aqui, essa aí foi a compra que eu peguei, né? Sim. Que ela era contra a tendência, né? Tipo assim, que nem a gente falou que o extremo ali ele dá uma segurada, não o suficiente para inverter, né? Mas no micro ali ele dá uma reaçãozinha, que foi onde eu peguei a compra aí, né? E uma coisa interessante, mano, é o seguinte: a questão da notícia. Nesse dia aqui, o que a gente tinha? A gente tinha um mercado que chegou na zona do 15 e ele caiu em linha reta, mano. Olha só. Quando Aham. o mercado cai em linha reta, o mercado provavelmente ele vai devolver até os 50% antes de voltar a cair. E aí, se tu olhar, ó, esse fundo aqui e esse topo, se liga onde é que o preço vai ir. Ó, Quantinha. se liga só onde é que o preço vai ir, ó. Exatamente cumpriu os 50%. Então, a partir daqui, normalmente ele começa a cair. Aham. Então, trades como esse.
O que que dá para fazer em trades como esse? Qual a próxima zona dessa estrutura aqui que ela aparentemente seria válida? E detalhe, né? Essa região aqui nem seria muito válida porque o mercado não corrompeu o fundo. Já começa por isso. Então tu poderia Uhum. sair nos 50% por segurança, vamos dizer assim. Então eu tenho 50% exatamente nesse ponto aqui. Se eu tenho os 50% nesse ponto aqui, esse trade aqui, que nem eu comentei, eles são os trades de mais risco. Se entrar em trades como esse aqui, tu vai ter umas confirmações a menos. Eles podem falhar. Só que uma coisa que pode Sim. fazer é entrar com metade da mão. Então, se tu arrisca, sei lá, 0,5%, entra com 0,5, não, 0,25, né? Tu arrisca Aham. 0,5, entra com 0,25 ali. Aí o que tu faz? Tu divide em duas mãos. Uma tu sai em 5-1, que é exatamente aqui, e a outra tu sai aonde ele tem que sair, que é esse aqui, dá basicamente 10-1, né? Ou vai gerindo, né? Quando o mercado chegar aqui em 5-1, tu já bota o teu stop gain aqui e faz a gestão, né? Eu não gosto desse lance de botar o stop gain, tá ligado? Porque às vezes o mercado vem, liquida aqui esse fundinho e volta a subir. Que se ele precisar de liquidez, ele vai fazer isso, e tu vai ser liquidez ali e sai. Eu prefiro já sair aqui nos 50% no 5-1 com a mão e depois o restante com o resto, tá ligado? E aí, Sim. por exemplo, tu tava com 0, vamos supor, tá? Tu arriscou aqui 0,25, que é metade da tua mão. Só que tu saiu Uhum. daí e tu pensou, ah, mano, foda-se, eu vou levar até onde é que o preço deve ir, porque eu não tenho nada a perder. O que que tu vai fazer? Tu vai multiplicar isso aqui por 10. Então tu fez 2,5% somente num trade. E se tu errasse, tu ia errar só 0,25%, Uhum. que é suave, que não vai impactar em nada na tua mão. E a tua mão normal é tipo 0,5%, por exemplo, tá ligado? Sim. E aí esse tipo de trade tu pega, porque às vezes trades que tem baixa probabilidade, mas que nesse caso aqui ele tinha chance de subir. Porque o mercado caiu muito forte, mano. Essa notícia impulsiona muito forte. Quando acontece um movimento muito forte numa direção, normalmente o preço vai devolver na mesma moeda. É o ping-pong, tá ligado? Aham. Os gringos chamam isso aqui de ping-pong, que é o quê? A gente tem aqui uma possibilidade de venda, vamos supor. Aí tu vende até aqui embaixo. Tu vende, digamos aqui, vamos supor aqui, ó. Tu vende até aqui embaixo. Quando o preço chega aqui embaixo, tu compra até aqui em cima. Ping-pong. Aham. Jogou pra baixo, depois jogou pra cima, tá ligado? Aí, Sim. claro, como a gente tá contra a tendência, o ideal é tu pegar até os 50%, né? Pra tu não tomar um fumo desnecessário, tá ligado? Com certeza. Então, assim, mano, esse daqui foram as nossas negociações aí. Agora eu vou puxar lá o nosso. Deixa eu pegar aqui o. Vou pegar aqui o nosso negócio de relatório pra gente colocar aqui, então, as nossas estatísticas operacionais. Então, é aqui. Bora atualizar então. Que dia a gente teve essa semana? Foi de dia. Deixa eu ver aqui. Foi do dia 21 ao dia 25. Então, quarta semana de agosto. Eu vou botar quarta semana, tá? Sim. Vin- 21 a 25. Então, os dias que a gente teve negociação foram esses aqui. Vamos aqui é o nosso resultado revisado. Então, na sexta, cara, na sexta eu não vou considerar esse trade aqui, tá? Eu sei que tu pegou e tal, poderia ter pego, só que ele não tá Uhum. dentro das nossas regras. Então eu não vou considerar Sim. só por isso. Porque se eu considerar ele, aí o pessoal pode falar assim, pô, Edu, mas e as nossas regras? A gente tem no conta as nossas regras, tá ligado? E eles são Claro. certos, né? Então eu vou desconsiderar esse trade aqui. Então, na sexta-feira, eu vou colocar que a gente fechou aqui Do 0 a 0. no 0-0. Ah, já tá aqui, ó, sexta-feira 0-0. Maravilha. Agora, vamos lá pra esse trade aqui. Mano, esse trade aqui, eu vou considerar ele quem saísse aqui nele, ó. A expectativa Aham. era a região do 15 ali, mas eu não vou calcular como se fosse a região do 15. Eu vou ser um pouco mais pessimista aqui, vou calcular que a gente saiu aqui na estrutura do 5. Sim. Então, na quinta-feira, Conservador. exatamente, é conservador, então dentro das nossas regras,
a gente tem um trade 9-1. Eu vou arredondar 10-1. Sim, Não, eu vou arredondar 9-1. Eu vou arredondar para menos, tá? Então na show. quinta, eu tenho 9-1. Maravilha. Quarta-feira, não tenho nada. Terça-feira, eu tenho eu tenho um stop válido. Esse outro stop aqui eu peguei essa operação, mas ela não é válida. Então, dentro da nossa Ah, é regra, verdade. ela não é válida. Então, na quarta eu tenho 0-0. Na terça, eu tenho menos um RR. Legal. E aqui, então, a gente tem na segunda. Eu vou deixar aqui assim. Mano, na segunda foi mel, né? Suave. Eu não vou considerar esse trade aqui, porque ele é um trade que ele não se encaixa muito com as nossas regras operacionais. Tá certo, algum de nós poderia ter pego esse trade e tal, e tá tudo certo, não tem problema não. Mas não é uma regra que, no geral, é uma exceção, basicamente, não é regra, tá ligado? É uma parada Sim, que, às vezes, tipo, imagina, alguém que tá seguindo a risca a regrazinha ali, não ia pegar, né? A gente que tem mais tempo de mercado e tal, a gente pegaria suave. Aqui eu também não vou considerar, aqui também não vou considerar só essa primeira aqui, que bateu exatamente a nossa regra. Então esse aqui eu vou contar como se não existisse, e esse aqui eu vou contar então. E aí eu vou contar, eu nem vou contar o resultado final aqui, eu vou contar aqui, ó, nessa sim. quebra de 5. Eu vou contar O 10 exatamente para aqui, 1. 10-1. Porque beleza, tem gente Esse que pode trade ter aí foi pegado, lindo, né, cara? pô, demais, velho. Pode ter gente que pegou menos aqui, pode ter, mas eu também, tipo, não tô considerando o final lá, vou considerar só aqui, ó. Eu acho que é tipo um Esse aí ponto justo, entendeu? eu peguei 5 para 1 porque o meu stop ficou gigante. Eu não lembro o que que eu fiz aí. Eu lembro que eu quis ser mais conservador no stop ali. Ficou É tipo, grandão não, e às vezes é por causa do spread, né? Tipo, deixaria um pouquinho pra também. cima aqui e tal. Mas, então, tipo, aqui, mano, 10 ponto. Eu vou arredondar 10-1, pra facilitar nossa conta aí. Então, mano, aqui na semana, a gente tem 10-1, menos um fica 9-1, fica basicamente 18-1. Aham, Esse foi o nosso resultado médio. Tá certo que tem gente que teve mais, tem gente que teve menos, só que o nosso resultado médio revisado é esse aqui, de operações válidas dentro do nosso operacional. Aí entra aquela coisa que eu falei, sexta-feira, por exemplo, tem gente que fechou positivo aqui com lucro. Só que aqui eu vou falar só da regra, pra gente ser tipo assim, sim, sim. quem seguiu exatamente a regra à risca, pô, teve tal resultado. Então, mano, a gente fez essa semana aqui 18-1, foi esse resultado aqui. E aí eu vou avaliar Semana agora perfeita. os meus trades pra ver o quanto eu fiz essa semana, se eu fiz a mais ou a Aham, menos de 18R. Porque se eu fiz a menos, o que que aconteceu? Se eu fiz a mais, ok. O que que eu fiz de diferente que eu não fiz aqui? Sei que eu quebrei uma regra para fazer mais de 18RR? Ou eu segurei mais no trade? O que que eu fiz e o que que eu fiz e o que que eu. Mano, o segredo é aquilo aqui, ó. Tu vai avaliar esses dois aqui e tu vai se perguntar assim, ó. O que, o que que eu fiz e o que deveria ter feito? O que que eu fiz e o que que deveria ter feito em relação ao teu resultado? sim. Tem que te perguntar isso aqui. Pô, 18-1. Eu fechei com 18-1? Ah, não, fechei menos. Ué, mas o que que eu fiz de errado ou de certo pra fechar com menos? O que que eu deveria ter feito? E se eu fechar mais? O que que eu fiz de diferente? Tá ligado? Então eu vou Sim. botar aqui, ó. Ah, fechei a mais. Legal, o que que eu fiz de diferente? Isso que eu fiz de diferente, tá acima ou fora da regra? Tipo, é uma regra ou eu inventei uma coisa da minha cabeça que vai funcionar uma vez na vida só, mas deu certo essa semana? Essas perguntas que tu tem que fazer. E aí tu vai avaliar e isso vai criar um fator de comparação de aperfeiçoar cada vez mais. Tu vai, tipo, moldando, Uhum. tá ligado? E aí tu vai aperfeiçoando. E aí, dessa forma, tu vai ganhando, tipo, um fator de comparação e sabendo, caralho, mano, eu fiz isso, isso e isso, ou eu fiz aquilo, 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 e isso que me colocou pra ter um resultado melhor, ou um resultado pior, né? E aí tu Uhum. consegue evoluir semana a semana. É exatamente essas três perguntas que eu vou me fazer avaliando esse resultado versus o resultado que eu tive. Eu vou avaliar ali os trades que eu fiz, e eu vou fazer essa pergunta aqui pra mim.
E eu vou tentar entender o que aconteceu. Tanto se eu fechei com lucro, quanto que eu fechei abaixo do lucro esperado. Eu vou tentar entender. É isso que vai fazer tu crescer. É impressionante. Então a semana foi essa. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa semana aqui é a questão da liquidez. Então a gente viu em vários momentos o mercado tomando liquidez ali dos lados opostos e tudo mais, e seguindo a tendência dele. Então isso foi muito bom, porque a gente está treinado para ver isso, a gente está focado para ver isso. Uhum. Então isso é uma parada que é normal pra gente, né? E a gente conseguiu estudar basicamente e aplicar já tudo isso no dia de hoje. Então isso é bem interessante. E sobre o mercado, sobre a operação, é bem isso. É isso que eu tenho para comentar. Tem alguma coisa para comentar em relação a isso, mano? Ahn, cara, eu acho que parabenizar toda a gurizada aí que, mesmo na segunda-feira que o nosso mentor não tava, todo mundo pegou o mesmo trade ali, então, sinal de que todo mundo tá fazendo a sua parte, tá estudando e caprichando aí nas análises, né? É, é muito gratificante, assim, sabe? Mesmo que a gente ainda não tenha um retorno expressivo financeiro, mas, tipo, todo mundo tá no caminho certo, sabe? Pô, Acho que isso exatamente, tá mano. muito bom. Pô, exatamente. Não, e o que mais me deixa feliz é exatamente isso, mano. É ver que, tipo assim, eu tô conseguindo treinar a galera da forma com que cada um que esteja aqui operando seja independente. Que não dependa de mim Show. pra fazer grana. Tipo, isso é a coisa que mais me deixa feliz. Porque eu sei que Sim, isso muda gerações, tá ligado? Isso vai mudar, tipo, as próximas gerações, descendentes de vocês, porque vocês, tipo, estão fazendo isso aqui um trabalho, uma fonte de renda, uma coisa que, querendo ou não, pode mudar a realidade de qualquer pessoa, cara. É impressionante o quanto o, o mercado financeiro é algo, tipo, extraordinário, assim, na questão de prosperidade. É um mercado muito próspero. Pô, é só tu ver, né? O mercado de Forex aí movimenta 5 trilhões de dólares e agora estão falando já que tá até em 6, 7 trilhões já, nossa, diariamente, né, meu? Então tu olha a prosperidade, o que que é 0,01% desses trilhões aí no bolso do é cara? isso aí. Então tu vê, assim, instituições, bancos fazendo milhões de dólares em segundos, a prosperidade que isso é. E por que Uhum. que a gente não pode colher algo ali, né, que seja de 0,001%, que já dá bons milhões, É, entendeu? Então, e a questão é a gente fazer a nossa parte, porque eu acredito que sempre quando a gente está em alguma coisa que tenha prosperidade envolvida, a gente sempre vai ganhar uma pequena parte daquilo ali, com certeza, com muita certeza, né? sim, Então, só de a gente estar exposto ao mercado, a gente sempre está ganhando, porque se a gente não precisa ser o melhor do mundo aqui no mercado, mas se a gente ser um pouco bom, a gente já vai ganhar a mais do que a média de todas as outras profissões que existem, tá ligado? Isso que é o bizarro. sim, E é isso, cara. Não tem segredo, tem metodologia, é testar, é pegar isso que a gente faz todo dia e fazer da forma que deve ser feito, né? Não tem segredo de fato. sim. Então é isso. Finaliza aí esse replay da semana, exatamente dessa forma. Feliz aí demais por todo mundo tá seguindo as regras, tá saindo. Possivelmente todo mundo saiu aí com um bom lucro essa semana aí. E, cara, que continuamos assim. E só o estudo e o conhecimento liberta, mano. É o que eu sempre falo. Com Tipo, certeza. o conhecimento, a sabedoria, velho, é a coisa mais importante que existe no mundo. Tu pode não ter dinheiro, mas se tu tem sabedoria, tu domina o game. É impressionante. Mas se tu tem só É dinheiro, isso. provavelmente tu vai te ferrar no mercado Vai financeiro. perder. Eu já vi, cara, cansei de ver pessoas, mano, que tem muito dinheiro. Chega no mercado financeiro e se arrebenta toda, tá ligado? Porque não tem a ver com Sim, dinheiro, tem a ver com a sabedoria e o conhecimento. Essa é a parada mais importante. Quando a gente parar de correr atrás do dinheiro e correr atrás da sabedoria, é aí que o dinheiro vem, impressionante. Então, vou finalizar aqui a gravação.